Olá pessoas, aqui é o Anderson, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco e hoje nós vamos continuar a série de vídeos sobre suspensão ativa, certo? Hoje o vídeo talvez não seja tão grande, eu vou falar do propósito e da função desse sistema, né? Então capricha naquele like lá no começo para dar aquela movimentada no algoritmo, compartilha se você gostar do vídeo, se não gostou, no fim pode dar dislike. Né? Se inscreve no canal, ajuda também e ativa o sininho para receber as notificações de quando tem vídeo novo. Lembrando que eu estou conseguindo manter uma periodicidade com os vídeos, né, dos artigos do site lá na roxa. Né? Vou deixar aqui o link na descrição para você entrar lá. Os vídeos saem primeiro lá, né? E depois eu passo para cá para o Você Tudo. Né? Então vamos lá para a parte de propósito do sistema. Né? Continuando. Suspensão ativa, vamos lá. Está bem aqui. A gente já falou de bastante coisa. Esse artigo eu escrevi, eu creio que por volta de 2018 ali, na época eu estava no meio do meu curso ali na Federal e usava as tardes que eu estudava por lá, né? E passava as férias também escrevendo lá na biblioteca, né? Então passei muito tempo escrevendo isso aqui. Propósito do sistema de suspensão ativa, né? E bom, o que foi? Peraí, acho que não é propósito. É propósito? Deixa eu ver. É propósito. Depois propósito e funções do sistema, né? Então, antes de dar spoiler, né? Bom, vamos começar. O que a gente viu na semana passada? A gente viu um pouco da história do sistema, a gente viu os carros mais interessantes da suspensão ativa, né? Que tiveram suspensão ativa, né, seja no âmbito de competição, mas no âmbito de seja no âmbito de competição, mas no âmbito de rua, né? A gente viu os carros, alguns modelos antigos da Citroën, a gente viu os Lotus antigos, né, que deram origem aos Lotus de corrida, né, os carros da Williams, a gente viu bastante coisa, né? E uma coisa interessante pontuar desse sistema é o propósito dele. Qual era o propósito desses carros, né? Em especial os de competição? Era reduzir a oscilação da carroceria, ou seja, fazer com que a carroceria se mantivesse com uma altura em relação ao solo constante, certo? E isso ajudava na aerodinâmica do carro, né? Esse era o principal objetivo do sistema. Em termos de veículos de rua, né, esse sistema, essas funções elas são até um pouco mais ampliadas. Eu tenho controle de rodagem, né, de oscilação da carroceria durante a rodagem. Eu tenho estratégias de funcionamento da altura da carroceria durante estacionamento, estabilidade, né, controle dinâmico da carroceria. Né, reações às cargas que o veículo está sendo submetido. Por exemplo, se o veículo está muito carregado, para ele não descer e encostar no chão, aí a suspensão ativa trabalha para manter o carro numa altura maior. Né? Então tem várias funções, né? Um sistema assim com bastante funções. Mas o grande desafio era porque a suspensão convencional ela tem que lidar com um conflito assim de metas, né? Porque os atributos da suspensão são meio que opostos. Eu tenho de um polo eu tenho o comportamento dinâmico e do outro polo eu tenho um conforto, né? Nem sempre eles estão do mesmo lado quando a gente quer trabalhar com a suspensão, né? E o objetivo, né, dessas metas é fazer um rodar suave do veículo, né? Obter o máximo de conforto, certo? E a outra métrica, né, que a oposta é conferir o máximo de rigidez, né, de forma a extrair o mínimo de rolagem e oscilação da carroceria, certo? Só pontuando que rolagem é o que? Essa rolagem é essa oscilação que você vê na foto aí desse Lexus. Né? Eu tenho um Lexus com suspensão ativa com rolagem mínima, né? Ele tem um leve nível de rolagem aí,
esse Lexus da direita e o Lexus da esquerda. Olha a rolagem mínima. O da esquerda é o que eu tenho, o quê? Muita rolagem da carroceria, né? Esse é um Lexus LS 400, né? Esse já pode ser considerado um clássico do carro dessa marca, né? E ele era um carro de luxo que a Lexus fez para competir com Mercedes e BMW, né? E aí a Bose, que é aquela marca de som, fez um sistema de suspensão ativa para ele experimental, né? Acabou não vingando, a gente vai falar disso depois. Mas isso é só para mostrar que rolagem é essa movimentação da carroceria aí em torno do eixo longitudinal, né? O momento em torno do eixo longitudinal, né? Mas eu também tenho o que a gente chama de mergulho, né? Que é quando a carroceria oscila para frente na frenagem e a sustentação, que é quando a carroceria levanta no momento de aceleração, né? Isso tudo é controlado pela suspensão ativa. Então o objetivo é reduzir essa rolagem aí, né? Por quê? Porque essa rolagem ela acaba alterando a posição da roda, né, no chão, e aí tira um pouco da aderência, um pouco não, é bastante, tira bastante a aderência da roda, e aí o veículo perde um pouco em comportamento dinâmico, né? Então, se a gente obtém uma suspensão suave, o veículo vai apresentar muita rolagem, como a gente pode ver aí, né? As rodas alteram a posição, né, como eu falei, né, e ocorre para compensar, né, a transferência de carga, certo? E aí eu também posso ter uma situação em que a carroceria pode estar com muita carga, né? Assim, o veículo carregado, cheio de passageiros, e aí eu vou ter uma suspensão completamente comprimida, né? Então são situações assim que a suspensão tem que lidar no cotidiano dela, certo? Então, enquanto que uma suspensão muito rígida, se eu tivesse uma suspensão muito rígida, essas vibrações da roda acabam penalizando o conforto. Eu consigo reduzir a oscilação da carroceria, isso é bom, é positivo, mas ao mesmo tempo eu transfiro um pouco da excitação da roda na pista para o chassi. E isso é um tanto prejudicial, né? Isso não é muito interessante. Certo? Só que com a evolução dos automóveis, né, dos processos produtivos, novas tecnologias, novos tipos de carro foram surgindo, certo? E aí a gente teve novos requisitos, né, do cliente, né? Então, marcas assim de catálogo mais sofisticado, o Porsche, Lamborghini, Ferrari, Mercedes sempre acabam investindo nesses projetos de suspensão, né? Então, esses carros eles não podem se limitar a sistemas de suspensão convencionais, né? Eles têm sempre que buscar uma uma razão para eles serem tão especiais, né? E um dos motivos, tecnicamente falando, é que a suspensão convencional ou passiva não consegue lidar com esses dois parâmetros muito bem, repetindo, conforto e dinâmica veicular, certo? E aí eu posso falar até de uma forma mais técnica, né? Que é os parâmetros assim, de trabalho da suspensão, né? A aceleração vertical da carroceria e a variação das forças verticais na roda são dois parâmetros assim, bem técnicos, né? Então a suspensão tem um pouco de dificuldade de lidar com isso, certo? Por quê? Porque a suspensão, elas tratam cada pneu, cada roda, né? Em inglês a gente chama isso de quarter, que é como se fosse o quê? Um quarto do veículo. É tanto que algumas análises são feitas só com uma suspensão, né? Você acaba analisando uma suspensão e extrapola para o resto, né? Então, ela trata, a suspensão ela considera apenas um parâmetro, né? Um coeficiente de amortecimento, né? Isso é uma limitação mecânica do sistema em si, né? Porque até mesmo no cálculo matemático dele eu só vou ter um amortecimento assim, resultante, né? Que eu considero o amortecimento das propriedades da borracha, né? Aí vem o amortecimento do amortecedor e tudo mais, né? Então isso no cálculo eu só tenho um amortecedor que age bastante, né? No carro de rua, no carro de corrida é um negócio um pouco mais complexo. O amortecimento da propriedade do pneu é muito importante. Às vezes eu consigo só com pressão de pneu alterar muita coisa, né?
No carro de rua isso aí é um pouco dopado, né? Embora a pressão do pneu também seja muito importante, certo? O problema disso é que esse coeficiente de amortecimento ele possui um valor completamente diferente para atender tanto o controle da aceleração da roda, aceleração vertical, como a força que está exercendo ali na roda, né? Que é o impacto que a roda sofre, né? Então tem esses conflitos, né? Então, o surgimento da suspensão ativa, embora tenha suas raízes ligadas ali lá no fim da Segunda Guerra para a utilização em tanques, né, acabou sendo aproveitada para automóveis como solução de um problema, desses problemas da suspensão, né, dessa limitação que é natural dos componentes mecânicos. Né? O sistema consegue identificar, né, e determinar o melhor coeficiente de amortecimento para cada situação. Né? Em outras palavras, ele consegue oferecer o melhor desempenho dinâmico com o máximo de conforto. Né? E esse é basicamente o propósito da suspensão ativa. Melhor desempenho dinâmico com o máximo conforto. Agora a gente vai falar das funções do sistema. Eu vou pontuar as funções do sistema, certo? E aí a gente vai agora... A gente percebe que a gente está começando a entrar num âmbito mais técnico da coisa, né? Então, funções da suspensão ativa. A gente já viu, né, no passado, até falei disso no começo do vídeo, carros de corrida tinham uma função muito concentrada. Eu queria estabilidade dinâmica para controle aerodinâmico. Né? Ou seja, a carroceria está baixinha, não alterar muito a altura dela em relação ao solo, né? E eu manter aquilo ali. Mas, no geral, uma suspensão ativa tem algumas funções básicas, né? Que permitem que elas tenham esse amplo controle. Né? Por exemplo, controle de altura, controle de amortecimento, controle de rolagem e o controle de rodagem. Então vamos começar pelo controle de altura. E nada melhor do que essa foto aqui desses dois DS estacionados aqui há muitos anos atrás. Né? E por que isso é tão importante? Né? A altura em relação ao solo ela é um parâmetro do veículo que está muito ligado à uniformidade da superfície. É fácil perceber que quanto menos rugosa for a superfície que o veículo está trafegando, mais baixo ele vai poder rodar. Né? Então, se eu tenho um asfalto muito bom no geral das vias, né, públicas, né, eu vou poder ter um carro um pouquinho mais baixo. Né? Isso seria muito interessante. Né? Entretanto, outros fatores também são importantes para a definição da altura. Né? Por exemplo, a carga, a velocidade, a rotação do motor e a marcha utilizada são alguns exemplos de dados que a ECU da suspensão ativa está monitorando. Certo? Essa ECU ela é capaz de identificar a situação na qual o veículo se encontra. Isso por quê? Porque com esses dados, né, o sistema ele consegue interpretar o que está acontecendo. Né? Então, ele consegue ver se o veículo está viajando, né, se o carro está sendo utilizado numa viagem, cruzeiro, se ele está numa rodovia bem asfaltada, se ele está trafegando por ruas de perímetro urbano, aquelas que você acelera e para, né, a 30 km por hora, certo? Ruas, por exemplo, ruas residenciais, certo? Ele consegue determinar o nível de regularidade da superfície, ele consegue identificar, opa, isso aqui é só um buraco, mas o resto está tudo bem. Né? Ele também detecta se o veículo está carregado ou não. Tudo isso por causa dos sensores que tem no sistema. Certo? O controle de altura ele é realizado por atuadores. Certo? Que neste caso podem ser o quê? Bombas, eletroválvulas. Certo? Para quê? Para comandar o fluxo de óleo para cada conjunto de... Tá aí. Cada conjunto hidropneumático, né, ou hidráulico da suspensão. Porque numa suspensão ativa eu não tenho mais molde amortecedor, eu tenho um conjunto, né, eu tenho um grande atuador hidráulico. Né, em alguns tipos de suspensão hidropneumático, né, ou seja, eu tenho um conjunto hidráulico junto com um conjunto pneumático, né, uma bolsa de ar. Né. Então, a PCM comanda isso, né, que vai usar os atuadores do sistema. E aí eu tenho eletroválvulas, bomba de recalque, bomba de
pressurização, né? Aquela bomba que vai o quê? Encher, né? Suprir de fluido e a bomba de recalque vai trazer de volta, né? Isso também tem no ABS, por exemplo. O ABS é cheio de pequenas bombas só para mandar e a outra para trazer o fluido de freio de volta, né? Para ele conseguir ter esse controle fino na pressão de freio, né? A mesma coisa na suspensão ativa, né? E a segunda função dela é o controle de amortecimento, né? E talvez esse seja um dos mais importantes, né? Novamente o DS, você percebe que o DS está em tudo. Tudo que você for ler sobre suspensão ativa, se não falar sobre o DS, não está completo. Esse carro, ele é um dos maiores exemplos. Tudo que você for estudar sobre suspensão ativa, pode começar estudando pelo DS, porque ele tem tudo que uma boa suspensão ativa hoje tem, né? Tudo começou nesse carrinho aqui. Na verdade começou antes dele, mas foi ele que abriu a porteira do negócio, né? Foi ele que deslanchou tudo, né? Então, ele é um dos mais importantes funções, uma das mais importantes funções da suspensão ativa, né? Atua é um parâmetro que por quê? Porque ela tem o que? O controle de um parâmetro importante, coeficiente de amortecimento, certo? Eu não sei aqui quem está me ouvindo, quem está assistindo, mas se você for da engenharia, só lembrar das aulas ali de vibrações, que você vê aquele conjuntinho mola e o dashpot, né, no estudo de, por exemplo, de análise modal, né, do sistema. É só lembrar disso aí. É exatamente aquilo ali que a suspensão vai controlar, certo? Então, o objetivo é variar esse coeficiente de amortecimento com base nas informações que a SU está lendo, certo? O controle de amortecimento, então, ele vai lidar com as situações de arfagem, né, que é quando o veículo sofre aquela oscilação no eixo em torno do eixo transversal dele, ou seja, quando a gente acelera, quando a gente freia, né? É exatamente isso. Né? Ou a rolagem, que é o que a gente vê nessa foto aqui, certo? Só relembrando, repontuando, rolagem, né? Então, ele vai atuar muito nisso, certo? A arfagem, né, é uma oscilação devido a momentos em torno do eixo transversal, né, pontuando aqui o parágrafo que eu escrevi, né? Ocorre em situações de squat ou de dive, né? E de dive, né? O que é isso? Né? Eu até já falei antes, que quando a carroceria ergue, né, a dianteira, é o squat, ou seja, porque ela agacha atrás, e o dive, que é o mergulho, porque ela mergulha na frente, a dianteira, né, desce, ou seja, a gente acelera e freia o veículo, né? Então, esse controle de amortecimento vai atuar aí, certo? E ela é controlada por efeitos anti-squat e anti-dive do controle que o controle de amortecimento proporciona, ou seja, já é uma estratégia de funcionamento dela, reduzir essa oscilação, principalmente, né, em condições de baixa velocidade, né, que às vezes qualquer acionamento no freio gera uma oscilaçãozinha na carroceria que é um tanto desconfortável, né? A gente vê muito isso em veículos da Fiat, aqueles Fiat mais antigos ali daquela linha Fire ali, aqueles carros tinham uma suspensão muito, muito macia, né? E oscilava muito a carroceria, oscilava muito, né? Então, e aí a gente vem para a rolagem, né? É a oscilação em torno do eixo longitudinal. Ocorrem situações de contorno de curva, mudanças de faixa, desvios, né? Quem aí um exemplo de desvio é o teste do alce, né? Ali é rolagem pura, né? Ou seja, transferência lateral de carga, né? Então, o controle do amortecimento ele também ajuda nisso. Eu consigo provocar um efeito anti-roll, né, anti-rolagem no veículo, mantendo ele meio que estável, né, que é o que a gente vê aqui nessa fotografia. Mas a gente vai já falar disso aqui, certo? Então, só que, de uma certa forma, existem componentes na suspensão, e eu até já falei dele nesses vídeos, que são as barras estabilizadoras ou barras anti-rolagem, e elas, embora a suspensão ativa atue nisso, elas são muito mais interessantes para esse tipo de movimento do que propriamente as molas e os amortecedores. É tanto que quando se quer trabalhar o carro em uma curva só, né, em carros de corrida, né, se modifica, você sempre bate ali nas barras estabilizadoras.
ativas, né? E existem barras estabilizadoras ativas, né? Eu acho até que eu já pontuei alguma delas no artigo e no vídeo de barras estabilizadoras. Vou deixar o link na descrição ou aqui no card, né? Então, o controle de amortecimento ele é feito, né, por conjunto mola-amortecedores semi-ativos ou ativos, certo? E eles funcionam de acordo com sinais de acelerômetro, sensor de velocidade, sensor de ABS, sensor de pedal, o que? Potenciômetro do pedal também está lá, né? Indicador de marcha. Todos esses sensores fornecem informações para a PCM ou para a ECU da suspensão ativa, né? E o engraçado, mesmo eu tendo toda essa complexidade aí eletrônica, né, esse controle de amortecimento ele até proporciona uma certa simplicidade da suspensão. Eu posso ter uma suspensão mais simples, mas com um conjunto amortecedor mola hidráulico, eletrohidráulico, né, que eu tenho esse controle do amortecimento. E eu posso definir braços e suspensões com uma geometria muito mais simples, certo? Evitando que eu tenha braços com um desenho muito complexo, o que geralmente acontece, né? Buscando um fluxo de forças ali que seja favorável ao posicionamento da roda, né? Então eu posso fazer braços com uma geometria mais simples, né? Por quê? Porque é o conjunto mola-amortecedor que vai cuidar de tudo aquilo ali. E a gente até tem um exemplo disso, né? A gente pode dar um exemplo disso, que foi o quê? Foi o carro do Ayrton Senna em 1994. Né? Quando ele entrou na Williams, a Fórmula 1 tinha banido sistemas eletrônicos de suspensão ativa e o carro estava todo preparado para ser suspensão ativa. Ele já era, assim, aquelas gerações anteriores do último FW15, que foi um carro feito só para suspensão ativa. Ele foi todo projetado para ter suspensão ativa. Então, quando eles tiveram que retornar o carro para a suspensão convencional, eles encontraram problemas. O carro era muito arisco, o carro não conseguia dar uma volta sem que ele tivesse um comportamento imprevisível, ele se comportava de uma forma diferente a cada volta, ou seja, isso é típico de carro que ele não está bem, ele não consegue produzir grip de uma forma uniforme, minimamente uniforme e de uma forma previsível. Ele tem muitas variações, ou seja, a roda varia muito de posição, né? Então isso acontece muito quando eu retorno um sistema de suspensão ativa feito próprio para a suspensão ativa para um sistema de suspensão mecânica. Então, isso é um exemplo, né, que a gente pode dar aqui. E a gente chega na terceira função, que é o controle de rolagem, né, que até já pontuei aqui. Vamos voltar para a foto do lindíssimo Lexus. Sério, esse carro é muito bonito. Eu adoro esse carro. Então, né, controle de rolagem. Transferência lateral de carga é um momento crítico, certo? Na dinâmica veicular. Por quê? Porque... Eita. Quando o carro está contornando uma curva, eu tenho uma situação onde as minhas rodas estão numa posição completamente diferente. Basta focar na imagem da direita. Da direita, que é o Lexus, sem suspensão ativa. É só olhar para as rodas. Você tem uma roda completamente comprimida e você tem uma roda estendida. É fácil perceber, mesmo que esteja um pouco escuro, né, na zona ali dos pneus, é fácil perceber que a posição delas em relação ao solo é muito diferente. Eu tenho uma roda com pouca inclinação, que é a roda comprimida, e a roda estendida está muito inclinada em relação ao solo, em relação, né, a a linha central, né, a linha central assim do solo. Se eu botar uma linha central ali do lado passando pelo ponto central do pneu até o solo, né,
e eu pegar, partindo do mesmo ponto central do pneu, indo de cima a baixo ao pneu, eu vou ver que o pneu está muito inclinado. O que é que acontece? A banda de rodagem, ela está pegando, ela está com uma concentração de contato um pouco deslocada. Aí isso me gera o quê? Variação de grip, variação de agarre do pneu no chão. E é isso que tira um pouco da capacidade do veículo de contornar a curva, né? Então por isso que agora, se você olhar para a foto da direita, não, da esquerda, né, onde eu tenho um Lexus com suspensão ativa, as rodas praticamente estão na mesma posição, né? E esse é uma das funções da barra estabilizadora, manter a roda interna à curva acompanhando, manter a roda interna à curva na mesma posição da roda externa, né? Ou seja, minimizar, né, essa variação de contato na banda de rodagem. Só que componentes mecânicos isso nem sempre é possível. Então isso é muito comum em contorno de curva, mudança de faixa, desvio, certo? Então, o sistema de suspensão com esse controle dinâmico, né, controle ativo, a rolagem é quase eliminada, praticamente eliminada. Se você olhar o Lexus da esquerda, acho que eu estou fazendo uma confusão de lados aqui, certo? O Lexus da esquerda é o Lexus sem suspensão ativa, o Lexus da direita é o Lexus com suspensão ativa, certo? Então, o Lexus da direita, sem suspensão ativa, ele praticamente eliminou a rolagem. É imperceptível o grau de oscilação da carroceria, né, em relação ao eixo central dela, que passa no centro de massa, é mínimo, né? Aqui no Lexus da esquerda, eu já vejo que há ali uma rolagem considerável. Então, as rodas não têm o seu posicionamento prejudicado, certo? Proporcionando maior contato em relação ao solo, certo? E aí o que? Eu minimizo aqueles efeitos, né, muito indesejáveis, que é o que? Sobresterço, substerço, devido à rolagem, certo? Eu consigo minimizar isso aí, certo? Além disso, o sistema é até capaz de permitir que ocorra um determinado grau de rolagem, visando o quê? Que o feedback para o motorista seja de um comportamento previsível e seguro, certo? Porque é muito estranho, se você colocar na internet para ver um vídeo de um carro de suspensão ativa, ele é muito estranho, porque ele se comporta como se só as rodas estivessem se deslocando, que de fato é o que acontece, né? E a carroceria só parece que está flutuando, que é esse o objetivo, né? O objetivo é esse. A gente até diz na engenharia que o objetivo da suspensão ativa é que ela funcione como as pernas de um esquiador. Esquiador na neve. Ele vai esquiando e a própria articulação, né, ali do joelho serve como forma de acompanhar as oscilações do solo. Basta olhar a prova de esqui. A gente diz que a suspensão ativa tem que funcionar como as pernas de um esquiador, né? E é isso, esse é o objetivo. Como eu só com o atuador eletrohidráulico, eu trabalho só na roda e a carroceria fica estável, né? E a gente até mais na frente a gente vai pontuar, né, a última função, né, que é o controle de rolagem, tem muito a ver com isso, né? Então o controle de rodagem, né? Então o controle de rolagem é realizado, né, por barras anti-rolagem. Eu também tenho uma ação ali do atuador eletrohidráulico, né, mola, amortecedor junto, né, mas em geral eles estão mais ligados às barras anti-rolagem, né, que são as barras estabilizadoras, mas elas têm controle ativo, né. Em geral, elas não são inteiriças, como acontece nas barras mecânicas, né, que são aquelas barras que ligam uma roda à outra do eixo, mas elas são separadas, certo? E cada barra tem um circuito hidráulico, certo? Que está ali agindo na barra, exercendo uma força na barra, né? Eu tenho a conexão com a roda, essa barra está ligada num circuito hidráulico, num suporte hidráulico, né? Que ele fica ali
trabalhando uma força de reação na própria barra, né, para que ela se contraponha, né, aos movimentos da roda, né? Então assim consegue se trabalhar melhor, né? Então dá para perceber aí que a suspensão ativa ela tem que ter um sistema hidráulico muito complexo, né? E isso até a gente já pode até dizer, só até aqui, já depois disso tudo, a gente pode até dizer que é muito complicado um veículo mais barato, né? Com um sistema de suspensão ativa muito complexo. Vamos botar aqui mais ou menos nessa posição para que vocês possam ver melhor essa foto, né? O que é isso aqui? Isso aqui é a quarta função da suspensão ativa, o controle de rodagem, certo? É a função que promove as melhorias na rodagem do veículo. Rodagem, tráfego, né? A capacidade que o veículo tem de rodar bem em velocidade constante, certo? Absorvendo aquelas vibrações de baixa de alta frequência. O que são vibrações de alta frequência? São vibrações muito ligadas à rugosidade do asfalto, né? Ao quanto de ondulações pequenas aquele asfalto tem que faz a roda vibrar, né? Então, como a gente pode ver nessa foto aí, né, ela é até um pouco didática, né? A gente pode ver o que ela quer dizer aí. Ela usa tipo a sinaleira do veículo, né, para mostrar o quanto a carroceria oscilou, né? De cima a gente tem, em cima a gente tem o Lexus sem suspensão ativa, né? E embaixo a gente tem um Lexus com suspensão ativa e a foto é clara em mostrar o quanto o Lexus de cima oscilou mais que o Lexus de baixo, né? Então, esse é basicamente o controle de rodagem, certo? O objetivo é controlar aquela vibração fina, de alta frequência, muito ligada à rugosidade do asfalto, né? Aquelas pequenas ondulações do asfalto que fazem a roda oscilar em alta frequência, né? Que acaba transmitindo, que pode ressonar para a carroceria, né? E acaba transmitindo uma vibração bem desconfortável, né? Que nesses carros de alto padrão são consideradas inadmissíveis, né? E aí, esse é um dos grandes trabalhos do controle de rodagem, né? Entretanto, é o controle de rodagem, né, que também atua bastante nas melhorias, né, no controle o que? Da arfagem, ruídos, como eu pontuei, né, devido a, como foi pontuado, as rugosidades da superfície. O que seria essa arfagem? O que ele controla, né? Como eu pontuei, a suspensão deve lidar com extremos, né? Conforto ao rodar e comportamento dinâmico. Entretanto, situações corriqueiras, né? Como simples tráfego num estacionamento, né? Você está em baixa velocidade, você acaba inevitavelmente freando com um pouco mais de ação, né? Porque o veículo já está devagar, então às vezes qualquer acionamento do freio, né, quando você tira o pé numa marcha baixa, a tendência é que a carroceria oscile bastante, né? E aí você ainda freia, então a tendência é ter uma grande oscilação da carroceria, né? Então o controle de rodagem é ele que está atuando nesse momento, né? O controle de rodagem, né? Ele evita que a carroceria fique com aquela gangorra, né? Quem aí andou naqueles Fiat Fire sabe do que eu estou falando, né? E também, claro, essa rodagem em si ligada à rugosidade do asfalto, né? Ela está muito conectada a esse tipo de função, né? Quem que faz esse tipo de função? Né? Os controles ativos da suspensão, né? Do meu Deus, do atuador, né? Do atuador eletrohidráulico principal, né? Que é a mola, o conjunto mola amortecedor, né? E aí ele também tem o auxílio dos demais componentes elásticos que também, mesmo na suspensão convencional, atua nisso, que é o que? As buchas, os próprios pneus, né? Por isso que quando a gente seleciona assim, um pneu com um perfil um pouco mais alto, ele parece ter deixado o carro mais confortável. Por quê? Porque ele tem um amortecimento um pouquinho maior, né? E ele consegue absorver mais, né? Ele acaba filtrando mais essas vibrações de alta frequência. Aí o que é que acontece? Totalmente inverso quando você põe o pneu de perfil baixo, né?
ele filtra menos, mas ele deixa o que o manejo do veículo ele fica um pouco mais imediato, né? Então, isso aí são coisas fininhas, né, de suspensão, né? Então é isso, são esses os principais, as principais funções e propósitos, né, da suspensão ativa, né? Como a gente pode ver, os 4 controles, né? Altura, amortecimento, rolagem e rodagem, né? O propósito do sistema, né? Que a gente tem aí o que é lidar com os extremos da suspensão automotiva, né? O que a aceleração vertical da roda e a força que está ali agindo, né? De uma certa forma, eu posso ter uma força grande, né, devido a um impacto, mas também eu posso ter uma grande oscilação da roda, uma aceleração muito alta, né, sem ter uma grande força. Por exemplo, a oscilação de alta frequência devido à rugosidade da pista, ou eu posso ter uma oscilação de baixa frequência, um impacto da roda contra um quebra-mola, né? Não é uma frequência tão alta, mas é um impacto forte, né, que gera um grande deslocamento, né? Então a suspensão ela vai ter que lidar com esses dois extremos, alta aceleração vertical ou alta força de impacto na roda, né? E isso para a suspensão convencional isso é um pouco difícil de lidar, né? Eu sempre tenho que trabalhar com compromissos e a suspensão ativa ela acaba minimizando um pouco esses compromissos, né, e entregando um sistema um pouco mais amplo, né? E é essa a palavra do próximo vídeo, né? Porque a gente vai falar de funcionamento, né? E aí a gente vai ver a amplitude desses sistemas, né? Então é isso, né? Eu vou chegar aqui, vou colocar aqui no final do artigo para vocês verem as referências, né? Vamos lá para End, referências, né? David Crowler, o Automotive Engineering Powertrain, Chassis System and Vehicle Body. O Genta e o Morello, se não me engano, são dois autores italianos. Né? The Automotive Chassis Volume 1, Component Design, muito bom. Esse livro aqui eu acho que eu consegui na UFC, né, quando ela disponibilizou o e-book para os alunos. Né? O Racing, né, Your Soy, do Chassis Handbook, Fundamentals, Driving, Dynamics, Components, Mechatronics, Perspectives. Né? Esse é um dos melhores livros de chassi, né, que existem. Né? E quando a gente fala de chassi é o que? Direção, suspensão, freios, né, e carroceria. Isso tudo é considerado chassi. Então é isso, né? Vamos esperar o avião passar. E o avião passou. E agora sim eu posso terminar esse vídeo, né? E aí, se você não gostou, você pode dar o seu dislike. Deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida, né? Curte aí para ajudar o canal, se inscreve, ativa o sininho, né? E você já sabe, né? Esse vídeo aqui, os vídeos do canal, eles começam lá na roxinha e aí eu exporto para o VocêTubo, né? Então é isso. É isso aí. Função e propósito da suspensão ativa pontuados. E acabou este vídeo.